aquela coisa de ter que comer de 3 em 3 horas. Eu aprendi isso na faculdade, você aprendeu na faculdade, todo mundo falou e falou e falou e ninguém provou. E aí agora a gente vê, depois de estudar, a gente vê que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas, pode ficar até um dia, 2 dias sem comer, se quiser, enfim. Isso, eu acho que assim, ó, por que que começou esse negócio de comer de 3 em 3 horas, né? Como a gente queria que as pessoas fracionassem mais a alimentação dela, até assim, se pensar, esse foi o pensamento, né? A gente queria que as pessoas fracionassem mais a alimentação dela. Então, aquilo que eu falei, não necessariamente que a indústria é vilã, mas a indústria sempre atende a necessidade da população, né? E nesse fracionamento da refeição, o que que a gente vai comer de 3 em 3 horas? Então, foi inventado os lanchinhos, né? Sendo que a gente não tem necessidade nenhuma, não tem nenhum estudo que comprove que você necessite fazer lanchinho. Por quê? Como as pessoas acabaram fracionando mais a alimentação delas e nesses meio termos, né, no lanche da manhã ou no lanche da tarde, eles acabam consumindo alimentos ultraprocessados. E realmente as pessoas com certeza têm muito mais fome. Por quê? Porque produtos industrializados, ultraprocessados, eles têm baixa densidade nutricional. O que é densidade nutricional? Eles não têm vitaminas, não tem minerais, não tem nenhum nutriente que vai te saciar, digamos assim, né? Então é uma coisa que você come e meio que passa direto no teu corpo, não adianta nada. E infelizmente, cada vez que tu come ele, aumenta muito, geralmente, o açúcar do teu sangue. Então a insulina trabalha e cada vez que desce o açúcar do teu sangue, tu tens uma fome avassaladora. Por isso que a gente brinca assim, ó, tô até de mau humor com tanta fome. Pode ter certeza que antes você comeu um biscoito salgado, integral, ou uma barrinha de cereal, né? Que são esse tipo de produtos que não trazem densidade nutricional nenhuma. Então, por essa necessidade, às vezes, da população de comer de 3 em 3 horas, que foi tão divulgado, tão difundido, as pessoas, ao invés de comer menos e comer a cada 3 horas, as pessoas, infelizmente, estão comendo mais e comendo a cada 3 horas. Né? Uhum. Então, essa politização de comer de 3 horas acabou aumentando ainda mais Aumentando. a obesidade. Né? Os sucos de fruta também, que isso é uma crença, né? Que todo mundo fala, ah, Uhum, fruta, tem que uhum. tomar suco. Gente, vamos pensar uma coisa, tá? Vamos pensar pela lógica. A natureza é muito sábia, né? Como a gente tem falado aqui desde o começo, comida de verdade, a natureza é muito sábia. A natureza fez frutas. Fruta é saudável? Fruta é saudável. Só que quando tu come uma fruta, ela geralmente tem fibra junto. Por quê? Porque tu vai ganhar muitos outros nutrientes junto, tu vai comer fibra, né? Então, assim, ela é uma coisa complexa. Muito diferente de tu espremer uma fruta, né? E tomar o suco puro. Daí, às vezes, né, as pessoas falam assim, ai, mas é tão ruim assim. Olha, como eu falei, depois que o seu organismo, depois que entra pela tua boca, o teu organismo não sabe se está vindo o açúcar da Coca-Cola ou do suco de laranja, né? Então, assim, para o teu organismo é praticamente a mesma coisa, é tudo açúcar, né? Então, assim, fruta se come. Pensem sempre nisso. Fruta não se toma, gente. Suco não é nada saudável. Como a gente vê muitas vezes, né? Até paciente diabético, às vezes, ah, eu vou tomar um suco de fruta que é mais saudável. Gente, é açúcar puro. Né? Então, Uhum, assim, uhum. fruta se come, não se tem necessidade nenhuma de comer em 3 horas quando a gente faz boas refeições de alta densidade nutricional, né? E daí a gente pode entrar também já falar um pouquinho desse negócio de jejum, né, André, que está sendo Uhum, tão claro. difundido hoje em dia, que é tão na moda. Da onde que vem esse negócio de jejum? Gente, para mim, jejum eu vejo como uma adaptação do nosso organismo. Então, assim, se realmente a pessoa, né, vive abaixo de processados, refinados, né, vive abaixo de pacotinhos e tentar fazer jejum, vai ser muito sofrido, né? Porque ela tem um corpo muitas vezes com sobrepeso, mas desnutrido nutricionalmente. Então, a Uhum. partir do momento que tu começa a limpar a tua alimentação, tu vai ver que naturalmente o teu corpo vai ficando mais nutrido e naturalmente tu vai espaçando mais o teu horário de comida. Então, assim, jejum não é obrigatório para ninguém, gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo que a gente falou lá no começo, é limpar a sua alimentação. Depois as coisas vão ocorrendo naturalmente. Né? Dá para fazer estratégia de jejum? Dá para a gente estipular tempo? Dá para alternar dia? Dá para fazer tudo isso. O jejum pode ser uma estratégia de emagrecimento, mas o pontapé inicial, quem vai me dar a quantidade de horas, né? Se adaptou ou não, é realmente o paciente. Fazendo o que primeiro? Limpando a alimentação dele.
Isso é uma coisa bem natural, né? Eu comento que eu, naturalmente, tenho um esquema que eu acabo não tomando café da manhã, então minha janela de alimentação é entre 2 da tarde e 8 da noite, às vezes vai um pouquinho mais, estou tentando diminuir, é uma coisa que eu estou na minha meta, que às vezes eu como às 10, até 10 da noite, eu preciso de baixar um pouco. Mas é isso, assim, e natural, né? É tão natural para mim isso agora que eu acho que o corpo até acostumou. É uma coisa que às vezes até tem que forçar um pouquinho mais, né? E isso é personalização do atendimento, né? Cada um vai ter suas peculiaridades, né? Igual você falou, ninguém pode tomar suco de fruta, ninguém no mundo? Não, não é assim. Tá? Às vezes um atleta de ponta que está, né, um triatleta, um atleta de ponta, ele não tem problema nenhum em tomar bastante suco, Isso. mas não é uma coisa que você vai recomendar realmente como regra, né? De forma alguma. Não, não, é isso, é assim, ó, tudo são, nós, infelizmente, né, a gente trata hoje em dia muito mais obesidade e sobrepeso do que atletas, né, que é o normal, Isso, porque ser isso. atleta de ponta é muito difícil, né, é É uma muito difícil, profissão, é. é muito difícil, é uma profissão. Então, assim, a gente está falando, né, para a população em geral, então, assim, a população em geral que está com sobrepeso, ninguém precisa tomar suco para ser saudável. E eu até brinco, às Hum, vezes, que eu vou libertar as pacientes, né? Os pacientes, assim, eu vou te libertar de ter que comer. Elas falam, ai, graças a Deus. Gente, eu falo, gente, ninguém é obrigada a comer. Não pensem que só porque. Onde é que está escrito isso? Que é porque meio-dia eu tenho que almoçar, que é porque é café da manhã eu tenho que comer. Nós temos essas nossas crenças limitantes, a gente cresceu tanto escutando isso, né? Que tem que comer, que tem. Ninguém tem que nada, né? Eu até brinco às vezes com os pacientes que eles é que vão me dizer quanto tempo que eles fazem de jejum. E às vezes eles perguntam, tá, e quanto que eu vou ter que comer? Eu falo para eles, não sei, veja o tamanho da sua fome, porque uma coisa que a gente tem que reaprender também, André, eu vou até falar reaprender, é a comer, porque a gente não sabe mais o que é fome. Porque nós somos tão intuídos a comer de 3 em 3 horas, a fazer lanche, e tem que comer sempre, não pode parar de comer, que a pessoa não sabe mais o que tem fome. Daí eu pergunto assim, ó, você, toda vez que você come, você tem fome? Daí a pessoa fica, fome? Como é que é fome? Eu falei, sabe fome? Aquela que a barriga meio ronca. Lembra que fome é um sinal fisiológico. Você não sabe a hora de ir no banheiro, de fazer xixi? Daí ela fala, sei. Eu falei, é a mesma coisa. É só porque a gente desacostumou com isso, né? Fome a gente acha que tem que comer. Então, assim, teu corpo vai te mostrar a hora que ele tem frio. Tu não fica assim, olhando no relógio, ai, tá na hora de botar o casaco. Não, não tá na hora de botar o casaco. Se tiver frio, tu vai saber. Então, assim, tu sabe a hora de frio, tu sabe a hora que tens que ir no banheiro, tu sabe sono, né? Sono, teu corpo intuitivamente te demonstra sono. E fome é a mesma coisa. Só que a gente foi tão treinado para comer a toda hora que a gente tem que reaprender a comer.